Se hoje você vende mentoria de 8 a 12 mil e acha um absurdo completo, alguém cobrar 25, 30, 40 mil numa mentoria, o problema não é o mercado, o problema é a sua engenharia de valor. Porque o mesmo grupo com as mesmas horas pode valer de 3 a 4 vezes mais se você mexer em 4 conceitos chaves: visão estratégica, processos, percepção de valor e abrangência de solução. E é isso que eu vou te mostrar agora. E eu vejo isso o tempo todo. Tem mentor bom pra cacete, que entrega resultado, que acompanha o aluno, que mostra a transformação, que cobra de 8 a 12 mil, por exemplo, na mentoria em grupo, enquanto tem mentor que cobra 25, 30, 40 mil, que não entrega merda nenhuma e só faz enrolar. Inclusive, eu já recebi vários na mitologia com essa mesma crítica. Eu paguei 40 mil na mentoria de um grande player, 50 mil na mentoria de um grande player e me senti esquecido, me esqueci um número lá. Só que, para que você aumente o seu preço e chegue num preço realmente top pelo seu trabalho, você não pode fazer isso no feeling. Não é tipo assim, senti de aumentar hoje. Provavelmente a pessoa que cobra isso hoje, ela mexeu na estrutura da oferta e na engenharia de valor que tá por trás. De um jeito que o cérebro da pessoa olha e pensa, pô, isso é caro, mas tá barato também. E esse vídeo hoje é para você que já tem o grupo rodando, já entrega a transformação, mas quando se trata de ticket, você sente que chegou num teto. Somente vendo o que dá, eu vou te dar um processo lógico para você seguir, para você falar assim, caramba, já dá para aumentar amanhã meu ticket. Primeiro de tudo, vamos investigar o problema, de onde veio o problema. Por que você tá travando no preço hoje? Geralmente o mentor médio, ele acaba fazendo essas três coisas. Nunca aumenta o preço, por causa daquela frase de, pô, tá vendendo, né? E aí tem aquela coisa do time que ganha não se mexe. E aí perde muito lucro, perde muita margem por não estar explorando isso. Aumenta no aleatório, que é o segundo ponto. Então ele acordou hoje, olhou assim o céu e falou, 20 mil agora. Ou ele tenta precificar ou mudar preço, justificando aumento de outras coisas. Então, se antes tinha 2 bônus, ele passa 70 bônus, ele passa 28 cursos e não sei quantas entregas semanais. Ele tenta justificar pelo volume. E veja bem, algumas dessas coisas funcionavam no passado. Só que hoje o cliente ele tá mais desconfiado do que nunca. Então você tá olhando um vídeo como esse, você tá falando, esse cara é picareta, esse cara é safado, esse cara não entrega resultado. Eu sei, é normal esse pensamento. Muito cliente meu, inclusive, ele vem relatando que ele pensa isso. Só que quando ele vê o trabalho ali, o dia a dia sendo feito, como é que a construção é pautada, ele faz, pô, os caras são sérios, os caras são bons. A equipe deles é muito boa, a estrutura da mitologia é muito boa, porque existe uma lógica para isso. E aí tem 3 coisas quando você repete esses padrões que eu acabei de falar. Você pode continuar barato e sobrecarregado, porque você tem muito volume para faturar alguma coisa interessante. Você vai afugentar o lead ali com uma oferta que está meio confusa, porque você nem sabe porque aumentou o preço. Ou pior das hipóteses, você nem acredita nesse preço que você colocou. E meu bem, se você não acredita, o mercado sente. O ser humano ele tem um narizinho, por mais que eu tenha sinusite, para que detectar coisa falsa, detectar aquilo que está fora do lugar. Então vamos deixar aqui uma coisa, alinhada. Preço e mentoria em grupo não é opinião, é engenharia de valor. E essa engenharia tem 2 blocos. O bloco tangível, o que de fato isso muda na vida do mentorado, e os eixos de valor, como ele enxerga esse processo externamente falando. E existem 2 eixos, o vertical e o horizontal, beleza? Então vamos subdividir. O que é que seria essa parte do bloco tangível? Ele está subdividido em 2. Primeiro são os recursos estratégicos que você entrega para que a pessoa saia do ponto A para o ponto B muito mais rápido. Exemplo, breve história. Eu tinha um amigo meu que ele estava 3 anos tentando tratar uma candidíase. Nossa, ele foi tudo. Ele até tomou banho de erva, ele ficava dentro de uma banheira durante 1 hora disciplinado, com tudo certinho, mas não mudava nada. Até que um dia alguém chegou para ele e falou assim, tem essa médica que ela cobra R$1.000 por consulta, mas ela resolve. Ele foi lá, pagou os R$1.000, porque demorou 3 anos e ele resolveu em 3 meses. Então isso é a primeira parte tangível, que é o nível estratégico que você tem como mentor, o seu ecossistema tem, para tirar a pessoa do ponto A para o ponto B mais rápido. E a segunda coisa seria processos. Então, no caso vamos ainda nessa analogia dessa médica. Então, ela tinha processos, tipo, compra esse remédio em essa tal farmácia, toma ele desse tempo e desse tempo. Se tal coisa acontecer, tu faz isso. Então, quando você tem processos, você corta tempo. E esse cortar tempo representa que o aluno ia demorar tudo aquilo para aplicar a estratégia que tu passou para ele. Agora ele tem muito mais tangível, muito mais rápido. Ele faz isso. Porque se você não passar o processo, ele tem que descobrir. E nesse processo de descoberta, você vai descobrir que as pessoas são meio burras. Então, se você, como mentor super inteligente, subentende
entende que ele vai saber fazer, não vai. Eu tô te falando, eu já faço isso há 11 anos. Toda vez que eu supus essa pessoa vai saber fazer sozinha, eu me arrependi, quase perdi um cliente que eu tive que recuperar no futuro. E agora entram os eixos de valor. Então o vertical, que é a percepção de valor que o seu produto transmite. É a simbologia, é o posicionamento, é os retratos, é a logo, é toda a embalagem que ele está contido. E o horizontal é quantas coisas a sua solução cobre. Então o horizontal é meio que tipo assim, quantos lugares ele não precisaria ir por estar com você. Então quando você melhora a parte tangível, o cliente ele faz, nossa, faz sentido estar com ele. Quando você melhora a parte de eixos de valor, a percepção justifica o preço que você está cobrando por essa parte tangível. E aí aumentar o ticket de 12 para 25, 30, 40, não vira ato de coragem, vira tipo uma consequência lógica. Então vamos quebrar isso em partes. Vamos primeiro para a parte tangível, falar de recursos estratégicos. Recurso estratégico não quer dizer mais conteúdo. Não é mais aula. Tipo assim, agora não tem uma aula sobre tal coisa, eu botei uma trilha completa sobre aquela coisa e vai assistir a trilha. É você saber decidir, né, gerar mais resultado com menos atrito. Então a pessoa que cobra barato, ela vai pensar quanto mais aulas ela consegue colocar, o melhor grupo de WhatsApp e focar muito em ela responder cada uma das dúvidas. Então manda a dúvida que eu respondo, manda a dúvida que eu respondo. E você fica gargalado em você. Já o mentor que cobra caro, ele pergunta assim, que recurso eu posso colocar no caminho para que ele não tenha como errar? Não tenha, tipo assim, você baixa a probabilidade de erro dele. O direcionamento tira a probabilidade de erro. Por isso que lá no passado, quando eu cobrava 5 mil pela mentoria, eu tinha muitos caminhos diferentes. E muitos caminhos diferentes significa que eu tenho muita oportunidade de errar com eles. Porque existe uma coisa no mundo estratégico que é chamada superfície de contato. Então, quanto mais coisas eu te passo, maior a chance de uma dessas coisas ser ruim. E a pessoa não julga a qualidade de algo pelo todo, ela julga pela parte que ela encontrou que foi deficitária. Então, se toda a tua mentoria é muito boa e existe aquele algo que a pessoa quer, que incomoda muito ela, a tua mentoria é ruim. Eu sei, é injusto, mas é o mundo como ele é. As pessoas julgam pelas partes, não pelo todo. Então, quando você não pensa só em entregáveis, mas em recursos estratégicos para a pessoa não errar, você tem algo muito mais sólido para gerar resultado. E para de pensar menos em adicionar coisas na entrega e passa a pensar em adicionar mais impacto na entrega. Então, ao invés de, por exemplo, a pessoa entrar aleatoriamente num grupo, você faz um diagnóstico, você entende a situação dela, você conecta ela às pessoas chaves que estão ali no grupo, você passa as aulas ou as coisas mais adequadas, sem ser copia e cola que todo mundo faz, porque às vezes o cara domina muito vendas e não precisa ver uma trilha de vendas. Ele pode ver só a trilha de aquisição de leads. Ou não, vamos pegar que sua mentoria fitness, é emagrecimento. O cara já é craque ali no treino, então vou passar só a parte de dieta para ele, porque treino ele já domina. Então, é você entender e respeitar o tempo do seu mentorado. A segunda opção aqui seria, ao invés de ficar pedindo para a pessoa ver a aula, e eu já errei muito nisso, você cria esses playbooks. Você direciona os playbooks, você mostra a realidade da sua operação, você mostra os bastidores. Que muita gente paga muito caro para saber como se realmente faz uma coisa, como se realmente pensa. E por último, são revisões pontuais de coisa-chave. Então, ao invés de você deixar solto, tipo, manda lá que eu dou uma olhada, manda lá que fulano dá uma olhada, você deixa uma data para isso, você deixa um momento para você sentar e conversar, um momento para revisar, ou entregável ao vivo para você revisar. Por exemplo, um recurso estratégico que a gente provê para os nossos clientes é um grupo individualizado. Então, além dele ter o grupo com todos os outros mentorados, ele tem um grupo individualizado. Ali a gente consegue, com o nosso time, avaliar o crescimento dele de forma muito prática e ele sente um ambiente muito melhor para que ele consiga compartilhar as questões dele. Então, cada recurso estratégico, ele aumenta a probabilidade de resultado sem necessariamente aumentar as horas que você investe ao vivo fazendo aquilo ou de entrega. Então, isso vai mexer direto na equação de valor, porque a gente está falando da mesma promessa, só com a maior probabilidade de acontecer, e isso já mexe automaticamente no ticket. Então, pergunta para você se fazer sobre esse pilar. Quais são as 3 principais coisas que seus mentorados erram toda vez? Você, tipo assim, é batido, assim, carimbo dado, é cavalo dado. Ih, vai errar ali. Pronto. O que é que você pode criar para que ele não erre ali? Pergunte-se isso, procure na IA desse seu jeito. Você vai aumentar vertiginosamente os recursos estratégicos da sua mentoria. Tangível parte 2, processos que cortam o tempo de implementação. O cara que é mentor, ele quer vender o caminho, ele quer que a pessoa vire especialista no método dele, quase um professor particular, um tutor. Foda-se, o cara quer atalho. Quem paga caro não quer fazer a mesma coisa que todo mundo faz no tempo que todo mundo faz. O cara que chega querendo pagar 40, 50, 60, 80, 100 e poucos mil, ele tá interessado em como eu posso cortar meu tempo. Ia demorar isso aqui, como é que eu posso fazer isso aqui nesse tempo? Então você tá percebendo que não se resume, eu não falei, bota um modulado não sei o que. Eu sempre tô tirando coisa. Eu tô adicionando mais estratégia e menos fricção. E aí, bonitão, o que é que vai precisar na prática? Trabalhar, né? Fazer processo. Tu acha que processo vai ficar pronto com o quê? Com o chat GPT? Não, o processo aí tem que ser visceral, aquela coisa que você aplicou, aquela coisa que você refinou, que você melhorou dentro da sua operação, para que quando o aluno faça, ele não tenha
margem de erro. Tá, vamos embora aos exemplos práticos. Por exemplo, o onboarding que acontece em 7 dias. E em cada um dos dias você introduz alguma coisa. Então, no primeiro dia, ele tem que preencher o formulário, mostrando os objetivos, os desafios, o que é que ele quer que seja resolvido em 90, 60, 6 meses, 1 ano. Depois você vai pedir para ele ver determinada aula, construir um relatório pautado nessa aula, trazer prints e coisas que mostrem a aplicação disso e no 7º dia uma revisão, o qual vai fazer com que ele chegue na primeira micro vitória dele. Você pode testar, por exemplo, uma rotina quinzenal de execução, em que ao invés de fazer aqueles hot city bosta que o pessoal faz por aí, você faz sprints de alguma coisa. Então pode ser um sprint de oferta, um sprint de aquisição, um sprint de venda, um sprint de estruturação de produto, em que a pessoa entra ao vivo e resolve um desafio dela. Por exemplo, essa semana, hoje é dia 22 de janeiro, a gente fez um exercício de olhar para o planejamento estratégico do pessoal e fazer questionamentos. Eu incomodar e dizer como tu erra isso daí, como é que isso não dá certo, para que a pessoa ela não só tenha a certeza, mas tenha clareza do que fazer para que não dê errado. Isso que é muito importante. E outro exemplo aqui seria modelos, sistemas, coisas plug and play. Então ao invés de você dizer, escreve uma copy desse jeito, você dá a copy, a headline, os ganchos, a subhead, tudo isso. Você vai pedir pro cara fazer uma call, tá aqui o script de call. Tu tem uma mentoria de relacionamento, a pessoa vai falar com o marido, ao invés de falar, fale com ele, abre o coração, dá o script. Ai, Matheus, mas é porque tem que brotar dela. Não, conta com as pessoas, tu vai se arrepender. A pessoa vai fazer errado e vai botar a culpa em tu. Então, independentemente, se o cliente ele fizer uma coisa que tu tá mandando e der errado, tu acha que ele vai falar, é porque eu não fiz tão certo. Ele vai falar, ele não ensina certo, ele não é um bom mentor. Eu sei, mas uma vez, isso pesa, mas é isso que demanda você ser alguém que escala no mercado. Você assumir a responsabilidade até pelo erro dos outros e melhorar o seu processo e cortar o caminho deles. Então, se fala de contratação, fluxo de contratação, se fala de call, coisa de call, se fala de renovação, bota ali os scripts de renovação bonitinho para a pessoa ter. Como é que a gente faz isso na mitologia? A gente tem vários playbooks internos da nossa operação. O dia a dia, como é que se faz ali na visceral? E a gente vem um aluno, tá com aquela dúvida, tá aqui, meu querido, a gente faz exatamente assim, só copia e cola. E aí isso reduz o tempo de execução dele, reduz o caos que ele estava vivendo e acelera o resultado que ele ia conquistar. Então agora na cabeça do lead, ele ia pagar 12 mil por um caminho incerto, que talvez dê certo, agora ele tá pagando 30, 40 mil por um atalho, alguém que já vivenciou, que já sangrou, que já tá cheio de cicatriz, onde ele não precisa errar. Então não é o mesmo produto. E ainda que a experiência seja parecida, não é o mesmo produto, e ainda que seja outro tema de qualquer outra mentoria, a experiência é completamente diferente. E o preço ele vai refletir nisso daí também. E se você acredita que a gente consegue encurtar o seu caminho através das estratégias e processos, como eu já te relatei aqui como alguém que tem vivência e já ajudou mais de 100 mentorados a gerarem mais de 30 milhões de reais, será um prazer te escutar no diagnóstico de escala, em que eu, Matheus, vou escutar seu caso, entender e te passar um plano prático para que você consiga ter resultado nesse ano 2026 e acelere independentemente do que vai acontecer. Clica aqui no link da descrição e será um prazer ter você no diagnóstico de escala. Então, se você já acertou esses dois, se você já deixou isso aí fino, a parte de estratégia e processos, o valor já se justifica. Então pensa que agora tu fazer um bolo solado, feio, danado, agora o bolo já tá mais gostoso. Eu bato, que delícia o bolo. Agora vamos botar ele numa calda, vamos botar ele numa caixa, vamos falar, nossa senhora, que bolaço, que delícia. Esse bolo é quando a gente olha para os eixos de valor, que é o vertical e o horizontal. Eixo vertical, percepção de valor. Eixo horizontal, abrangência da solução. Eixo vertical, como é que a gente aumenta a percepção de valor? Então o eixo vertical, ele está inserido em o quanto as pessoas percebem que a sua mentoria é cara. Olha e fala, isso é caro, hein? Porque essa percepção é importante até para uma ancoragem. E existem uns detalhes que ninguém te fala sobre isso. Muito do ticket que você cobra está relacionado a quem você atende, tá? Então se hoje você atende quem está começando, você cobra um ticket. Se você atende quem já está no jogo, você cobra um ticket totalmente diferente. Então eu lembro na época que eu atendia o pessoal que estava querendo criar a primeira mentoria e começar no mercado digital porque era um sonho. Era uma coisa. Hoje eu já atendo um empresário que está faturando em milhões no ano. Então a percepção que isso gera é totalmente diferente. Outra coisa também, o segundo ponto seria como é que você nomeia a sua mentoria, né? Qual que é o nome que você dá lá? Uma mentoriazinha em grupo, um grupo de mentoria que eu tenho lá, ou é um programa de aceleração, um programa de escala? Como é que você nomeia essa coisa? Então aqui a forma como o embalo faz toda a diferença.
Outra coisa que impacta na percepção de valor é quanto de risco você tira da mesa. Então os cases que você já tem, a sua credibilidade, por onde você já passou. E aí também tem aquela clareza de, nossa senhora, se eu invisto aqui, fulano investiu aqui, teve tal retorno, ciclano investiu aqui, teve tal retorno. Olha que tipo de pessoa tá na mentoria do cara. Isso também é clareza da jornada. E se a gente tá vendendo auto ticket, não tem pra onde correr. A gente tá falando de exclusividade. Então quem paga caro não quer olhar pro lado e falar, isso aqui é um derrotado. Ele quer ter gente só prime, só gente boa ali dentro, para que ele fala, nossa, esse ambiente aqui é seleto, viu? E aí você precisa selecionar bem quem são as pessoas que entram nesse processo. Tem que ter processo seletivo bonitinho, quais são os tipos de critério que fazem alguém entrar. Então você precisa saber claramente quem não pode entrar, porque se isso é um clube seleto e você coloca um intruso aqui, vai ser um problema para sua mentoria. Então o eixo vertical, você ainda está na mesma entrega, mas eu só estou melhorando a embalagem que tem, para que o cliente, se você chega com tudo isso pronto, ele vai olhar e falar assim, nossa senhora, 10 mil, ele vai achar estranho, porque às vezes quando alguém é muito bom, imagina que eu tenho uma Ferrari que custa 5 milhões e eu estou vendendo lá por 50 mil. É uma grande oportunidade, mas é tão grande a oportunidade que parece estranho, parece que está quebrado, parece que não está funcionando. E é isso que acontece quando você não aumenta o preço com a baita entrega que você tem. Parece estranho ter tudo isso num lugar só. E aí, sem falar de outra coisa que tange o eixo vertical também, que é como seu produto é percebido. É as fotos, é o audiovisual, é a simbologia, é o posicionamento dele. Então pensa que agora você tinha um bolo que tá muito gostoso. Agora é a embalagem desse bolo, é as pessoas que falam desse bolo, é os vídeos produzidos por esse bolo. E até vou pedir pro editor colocar aqui, tipo abate de latte, né, passando. Então na minha época, quando eu era pequeno, eu comia que bom. Hoje já é um gelato, não é mais um sorvete. Olha como muda a percepção. Um gelato italiano, e aí tá tudo bonitinho, a embalagem, os sorvetes, aquela coisa bonita, suntuosa. Isso é percepção também, porque necessariamente você pode ter os sabores de sorvete e escolher, ele pega lá na geladeira. Mas quando você vê, quando aquilo gera desejo, a percepção de valor é muito melhor. E a analogia basta comparar. Imagina eu te dou um Rolex e um saco de pão. Ainda é um Rolex, mas ele tá dentro de um saco de pão. Então o valor do relógio ele tá ali, mas ele não passa a percepção necessária para valer tudo aquilo. Então invista também em ser percebido e a pessoa olhar e falar, nossa, isso aí deve ser caro. E agora, por último, o eixo horizontal, que é a abrangência da solução. Então pensa assim, agora olha para isso. Quantos problemas relevantes você resolve na jornada do cliente? Então não é encher de bônus aleatório, é você mapear a jornada real do cara para saber ali o que é que ele pode se tornar com você. Então pega hoje o cliente que você atende, seu cliente ideal, e pergunta onde ele está, onde ele quer chegar e quais são os grandes blocos de problema que aparecem no caminho, ou seja, o que impede ele de sair daqui e chegar aqui, e tenha clareza disso. Então, exemplo de mentor de negócio, eu vou falar do meu nicho, né? Então o cara tem uma oferta ruim, o cara não sabe atrair lead, o cara tem uma gestão fraca, o cara tem um produto fraco, o cara não sabe como acender os clientes, o cara não sabe como abordar as pessoas. Então tudo isso são problemas. E o que é a sacada principal? Que o cara que ele não saca isso, ele vende uma mentoria de marketing meio solta, deixa o cara se virar. E aí o que é o mentor premium? Ele vai abranger essa solução. Então ele vai pensar em como construir uma oferta, ele vai pensar em como construir ali uma boa página, vai pensar em como fazer um sistema de venda. E veja bem, isso nem está no script, mas eu vou revelar para você. Às vezes a melhor forma de abranger essa solução é cobrindo com outros mentores, como a gente fez. Então no passado era só eu entregando tudo. Hoje a gente passou por um período que teve 3 mentores. E aí a gente vai contratar cada vez mais para ter pessoas muito boas que resolvem aquelas demandas. Por quê? Lembra? Estratégia, processo, eu quero cortar o tempo dessa pessoa para que ela pague justificadamente cada vez mais caro. Então não é um MBA de 3 anos que a pessoa nunca acaba, mas é um lugar onde ela consegue crescer porque está tudo bonitinho, todas as partes do crescimento dela estão interligadas. E qual que é o principal do eixo horizontal? É que ao invés dela comprar vários programas para chegar no resultado, ela compra um que contém tudo. E aí na cabeça dela, quando ela tá pagando 30, 40, 50, 70, 80 mil, ela tá fazendo uma conta. Poxa, mas eu precisaria ter uma mentoria disso, uma mentoria disso, uma mentoria disso, provavelmente contratar uma agência, um consultor para ajustar isso. Quando você coloca tudo num lugar só, é muito melhor para você. E é muito doido porque hoje a gente cobra mais ou menos 45 mil, né, no dia 22 de janeiro, para fazer um processo com o cliente. E aí desses 45 mil, eu lembro que quando eu comecei, eu precisaria de 9 clientes para ter esses 45 mil. E essa é a visão. E não é que tipo assim, eu acordei e falei, vou botar o preço. Construiu tudo isso pautado nessa percepção aqui. Então até eu vou pedir aqui pro editor também colocar uma versão minha atual nos eventos e uma versão minha lá no começo. É só você comparar como são os dois Mateus. Seja postura, seja o que fala, seja a maturidade do assunto. Se você evoluir, o seu negócio também merece evoluir. O seu ticket merece evoluir. Porque o seu cliente está encurtando o tempo dele e você merece ser recompensado por isso. Então vamos
só recuperar tudo para deixar tudo alinhado. Então no eixo tangível você aumentou os recursos estratégicos e baixou o tempo relacionado à criação de processos. E lá no eixo de valor você aumentou sua percepção de valor, tipo assim, nossa, cara, isso aí é legal o que ele está falando. E também você aumentou a abrangência horizontal através de aumentar as soluções que você entrega. Então vamos pegar hoje uma pessoa que ela ajusta tudo isso e deixa tudo isso certo. Então ela fatura 50 mil mês, 40 mil mês, com a margem ali apertada, com a operação sofrida, e enquanto ela faz esse ajuste, ela passa a faturar 150, 200 mil, 300 mil mês, com a margem muito melhor e com um time mais qualificado para conseguir trabalhar durante todo esse processo. E a conta sempre é essa. Por exemplo, se você atende uma pessoa, eu vou falar um caso meu, eu cobro esse valor que eu lhe informei, e o cara, ele fatura 200 mil, 300 mil, e agora ele fatura 900, 1 milhão e meio, olha tudo que foi adicionado. Então vamos botar que eu adicionei 1 milhão e 200 ali pro cara. Todo mês 100 mil. Ele já pagou desde o princípio. E aí a pergunta é, isso é caro ou é barato? Então quando a gente tá falando de preço, a questão não é se é caro ou é barato. É qual ativo você tá instalando no negócio da pessoa que faz crescer de 12 a 24 meses. É o crescimento a longo prazo que isso representa. Então quando você tem essa tese clara, engenharia de valor clara e as provas mostrando que você realmente é bom, fica muito fácil cobrar caro. E veja, você fala o valor, ó, sem gaguejar, sem dar um pio, tipo assim, é esse valor e é isso. E quando você pega a pessoa certa com o negócio certo, também fica muito confortável para você fazer isso. Então beleza, a filosofia você já entendeu como é que você executa isso no dia a dia. Primeiro de tudo, você vai redesenhar a oferta nos 4 blocos. E eu vou ler aqui para você o passo a passo que você pode fazer. Lista 3 recursos estratégicos novos, desenha o onboarding, o sprint quinzenal e 3 templates chaves para você passar para a pessoa, reescreve o posicionamento da mentoria, quem é o cliente, em qual faixa ele está, o que é que você ajuda ele a conquistar, mapeia a jornada do cliente e garante que os blocos de problemas estão cobertos e como é a vida do cliente antes de você e como será depois de você. Essa é a primeira parte, 4 blocos. Segunda parte seria você subir degraus. Se hoje você cobra 12, testa 16, não vai para 50 logo de cara. Testa 16, vê como é que vai desempenhar, 5 vaguinhas a 16, agora vai para as próximas, 5 vagas a 20. É sempre importante estar mantendo esse aumento em dia. Viu que os alunos fizeram, ajusta, melhora processo, melhora estrutura, melhora acompanhamento. Próxima, 25 mil. Até você observar como é que a sua taxa de fechamento ela está respondendo a tudo isso. Então você está com essa engenharia de valor alinhada, aumentar preço é sempre o próximo passo lógico. E por último, você mantém essa oferta perpétua, nada de fazer por turma, vai melhorando esse acompanhamento, deixa isso mais redondo. Tem que ter critério de entrada e por último um time de sucesso trabalhando para gerar resultado para a pessoa. Então se eu tivesse que resumir tudo isso em uma frase, o mentor, aquele que fatura alto, ele não vai cobrar pela hora, mas sim pelo resultado que ele gera. Então ele vai cobrar pelo ativo que ele instala no negócio do cliente para que ele tenha mais resultado em menos tempo. E com menos esforço, num pacote que pareça super lógico e super faz sentido cobrar muito caro. É isso que faz alguém sair de um ticket de 8 a 12 e ir para um ticket de 35, 40, 50. Agora vamos fazer isso para o seu caso específico. Porque uma coisa é você olhar o vídeo e falar, nossa, faz sentido, hein? Outra é que a gente consiga olhar para o seu produto, para os seus números, para a sua realidade e desenhar essa engenharia de valor junto. Por isso que eu abri algumas vagas para o diagnóstico de escala. O que é o diagnóstico de escala? É um momento que a gente senta 60 minutos para analisar o ponto a ponto do seu negócio e traçar um plano que faça sentido para você aumentar seu faturamento de forma escalável e com previsibilidade. Então, se você deseja aumentar o ticket da sua mentoria sem aumentar esse volume de entrega, só refinando a estrutura dela, o diagnóstico de escala é o lugar certo para você. Vou mapear qual desses 4 blocos você está mais fraco, recursos estratégicos, processos, eixo vertical ou eixo horizontal. Vamos desenhar uma tese para aumento do seu produto aqui, o preço do seu produto, e definir alguns ajustes imediatos para você fazer na sua oferta para você vender mais caro. E detalhe, isso é tão real que já teve cliente em 2024 que ele chegou cobrando 8 mil pela mentoria individual e a gente precificou o grupo dele a 15 mil. Então, se você sentiu que esse vídeo te deu clareza, o diagnóstico ele vai te dar direção. Então se inscreve no link aqui abaixo e se você se qualificar vai ser um prazer conversar com você e ajudar o seu negócio a crescer. Então você já é capaz, só não está cobrando o que você realmente merece receber. E vamos ajustar isso aí. Até o próximo vídeo.